Retomando aqui os nossos estudos, né? Tive uns dias meio conturbados aí, muito trabalho, tudo muito complicado, mas tudo passou, né? Vitória. E agora retomando nossos estudos, ok? Se faz necessário, né, que relembrarmos algumas coisas que a gente estudou para poder dar continuidade aos nossos estudos, ok? Então fazer aqui um breve resumo, né, do que a gente já viu aí para trás, inclusive que foi objeto da nossa primeira avaliação. Tá? A gente falou da obrigação, né? A gente falou de conceito de obrigação, que é o que? O vínculo jurídico, né, que confere ao credor. Credor é o que? O sujeito ativo da relação obrigacional. Então, confere ao credor, sujeito ativo, o direito de exigir do devedor, que é o sujeito passivo, né, o cumprimento de determinada prestação. Tá? E é o patrimônio do devedor que responde por essa obrigação. Ok? E aqui faz necessário a gente lembrar de uma questão da avaliação, né, que falava de alguém que comprou um imóvel de uma determinada pessoa, né, e pagou por ela um valor X, firmaram um contrato, ambos firmaram um contrato, onde B se obrigava a entregar A no prazo de 15 dias um imóvel. Tá? Então, quem comprou o imóvel? Quem comprou o imóvel? A. Então, o sujeito da relação obrigacional é A, aquele que comprou, que pagou por imóvel. Ok? Ele é o sujeito ativo da relação. Tá? E B é o sujeito passivo, aquele que tem o dever de entregar no prazo definido no contrato, no caso 15 dias, o imóvel. Né? Então, algumas pessoas erraram essa questão, mas é uma questão bem simples. Sempre quem tem o dever de cobrar, quem é o credor da relação, é aquele que pagou. Né? Imaginemos que A comprou o imóvel de B, como foi no caso lá, tinha 15 dias para entregar e ele não entrega. E B ficou responsável por entregar o imóvel a A e não entrega no prazo de 15 dias. Quem é que vai recorrer ao judiciário para cobrar isso? A, que é o que? O credor. Automaticamente ele é o que? O sujeito ativo da relação. Tá? Sempre quem vai cobrar é o sujeito ativo. Aquele que pagou por algo e a outra parte não entregou ou não fez como deveria. Né? Então, essa é uma das questões. E a gente falou justamente disso, desse conceito de obrigação. O que é o conceito de obrigação, repetindo aqui? É o vínculo jurídico que confere ao credor, que é o sujeito ativo da relação, né, o direito de exigir do devedor, que é o sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. Tá? No momento que isso não acontece, é o patrimônio desse devedor, né, do sujeito passivo, que vai responder por essa obrigação. Né? Ou seja, ele vai ter que reparar o dano de alguma forma. Isso recai sobre o seu patrimônio. Ok? Então, outra coisa que nós falamos aqui, só recapitulando, os elementos constitutivos da obrigação. Vocês lembram? A gente falou que a relação, os elementos do constitutivo da relação, é o elemento subjetivo, que é o quê? Né? É justamente o sujeito da relação, o elemento subjetivo da relação obrigacional é o sujeito da relação. E ele pode ser pessoa natural, né? E também pode ser pessoa jurídica, ok? Nós falamos sobre isso. Né? Então, ele pode ser também determinado ou determinável. Tá? E caiu uma questão justamente sobre isso, né? Que falava lá de um produto que foi comprado, né, de um representante comercial, alguém comprou de representante comercial e disse que era uma quantidade de sacas de um determinado produto, só não definiu a marca. Tá? Então esse sujeito ele define esse produto, ele trazia consigo o quê? O gênero e a quantidade, só que não definia a qualidade. Então, no momento que se entregasse, aí ia saber qual a marca, a partir desse momento seria determinado. Né? Então, ele é determinável, né? Na nossa resposta seria essa correta. Então, o primeiro elemento subjetivo, ele faz
foi o que nós vimos, ele faz menção ao sujeito da relação. E a gente sabe que esse sujeito ele pode ser um sujeito, uma pessoa natural ou uma pessoa física, né? Uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, tá? Então, assim, também pode ser determinado ou determinável esse sujeito. E outra coisa, o outro elemento objetivo, né? Que a gente viu que do elemento objetivo ele pode ser imediato ou ele pode ser mediato, tá? Então, imediato, né? O objeto imediato dessa, né, o elemento objetivo, que é o objeto imediato dessa relação obrigacional, é sempre uma prestação de dar, uma prestação de fazer, né? Uma prestação de não fazer. Então, sempre vai ser, o elemento objetivo é justamente esse objeto imediato, que é uma prestação de dar, uma prestação de fazer. E a resposta disso é justamente que o objetivo, né? O objetivo ou objeto imediato, que é justamente uma prestação de dar. Dar o quê? Aí você diz, de dar um veículo, de dar um imóvel. Então, o objeto imediato é sempre o objeto da relação em si. Então, o objeto imediato é a obrigação de dar, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. O objeto mediato é o objeto em si, propriamente dito, aquele que é a resposta justamente à obrigação de dar o quê? O imóvel. Então, o objeto mediato da relação obrigacional é o imóvel. Tá? Então, isso é fácil de distinguir. E esse é o segundo elemento constitutivo da obrigação, que é o elemento objetivo. E o terceiro é justamente o vínculo jurídico, né, dessa relação. Ou seja, é aquilo que sujeita o devedor, né, sujeita o devedor a determinada prestação em favor do credor. Ok? Então, é justamente esse elemento jurídico, né, esse vínculo jurídico que existe. No momento que eu fecho um negócio, que eu efetuo uma transação, nesse momento há uma obrigação a ser cumprida. E o vínculo jurídico, esse algo abstrato que existe entre as partes, é justamente esse terceiro elemento subjetivo da obrigação, que chama-se também de vínculo espiritual ou abstrato. Né? É essa relação que se firma, que passa a existir no momento que A firma com B uma determinada obrigação, uma prestação, né? Ok? E a gente viu por último, só que fechando nosso resumo, nossa lembrança, que as fontes das obrigações, tá? Esse aí caiu uma questão, né? Então a obrigação ela resulta de quê? Quando a gente viu assim falando de fontes, a gente lembra de fontes é o quê? A água, né? Quando a gente fez a nossa lembrança, que é aquilo que dá origem, né? É de onde nasce. Então a fonte da obrigação, né? A obrigação o quê? Resulta da vontade. De onde nasce essa fonte da obrigação? De onde brota essa água, né, que é a obrigação? De duas formas, justamente da vontade do Estado, através de quê? Das leis, né? Das leis. Então, daí pode nascer uma obrigação, ok? A obrigação, por exemplo, dos parentes, né, darem a pensão, prestar a pensão alimentícia, dar alimentos ao menor, né, a uma criança, né, mesmo depois que se termine o vínculo, né, conjugal, ainda existe essa obrigação. Isso é definido na lei, tá? Por lei. E o outro vínculo, outra forma de fonte da obrigação é a vontade humana. Tá? Isso daí é convencionado através de um instrumento particular, que são os contratos, né? Ou a declaração unilateral, no caso de uma doação, alguém decide doar algo para alguém, tá? Então, assim, ou na prática, a gente viu que é na prática de um ato ilícito também. Né? No momento que alguém comete algo ilicitamente, né? A partir do momento nasce uma obrigação de reparar o dano provocado. Tá? Então, as três fontes da obrigação. A obrigação oriunda do Estado, que é através das leis, a obrigação oriunda da vontade humana, que nesse caso aqui são aquelas convencionadas através de um instrumento particular, um contrato, ou da vontade unilateral, no caso de uma doação. Eu quero doar a minha casa para alguém. Tá? A parte da vontade é minha. Né?
Esse é um ato unilateral, ou na prática de um ato ilícito, quando alguém faz algo contra outra pessoa, contrariando aquilo que a lei determina, e comete um algo ilícito. Né? A partir desse momento nasce uma obrigação de reparar o dano provocado. Ok? Então a gente fez aqui um breve resumo do que a gente estudou. Tá? E agora a gente vai adentrar, né, no assunto final aqui dessa primeira parte, falando desse parte conceitual mais das obrigações, justamente falando de obrigação e responsabilidade, só para a gente fechar o nosso vídeo. Tá? Então, assim, a obrigação é justamente quando o devedor, né, um devedor, ele cumpre, né, aquilo que ele assume, aquilo que ele firma com outra parte. Então, vamos imaginar que A compra de B um apartamento. Tá? Então, A firma um contrato e, naquele momento, eles vão fechar o negócio e vão cumprir. A vai pagar X reais por aquele apartamento e B vai ser responsável por fazer a entrega daquele patrimônio, daquele bem a A. Tá? Naquele momento, se a B, que ficou com a obrigação de entregar aquele patrimônio, ele cumprir com a sua parte, naquele momento se extingue a obrigação. Por quê? Porque A pagou e B entregou. A partir daquele momento, né, deixou de existir aquela obrigação para B. Ele cumpriu com aquilo que foi firmado. Né? Mas no momento que, se por algum motivo B não cumpre aquilo que foi definido, aquilo que foi acordado, ele se torna inadimplente de A, né? Ou seja, ele não cumpriu com aquela obrigação afirmada. E nesse momento nasce para A, o credor, né, o direito de cobrar de B a obrigação ajustada, ok? Então, nesse momento, essa responsabilidade, né, daí a partir desse momento nasce o vínculo jurídico, ou seja, que é justamente a consequência jurídica por B não ter cumprido com aquilo que foi definido com A. E aí recorre-se a quem? Recorre-se ao poder judiciário. Tá? Olha aqui o que Arnold Wald, que é um dos autores, né, autoridades do que se trata da matéria civil, falando de direitos e obrigações, ele diz assim, olha, depois de dizer que o autor deve prestar, surge do débito, e que a ação judicial sobre o patrimônio surge da responsabilidade ou garantia, lembra que a distinção entre obrigação e responsabilidade foi feita e que discriminou na relação obrigacional dois momentos distintos. Ó, e isso aqui vem oriundo, esses dois momentos, do direito alemão, tá? Do direito alemão, que ele chama, nesses dois momentos, Arnold Wald aqui, ele cita aqui que do direito alemão o débito se chama Schuld, né, que constitui justamente na obrigação de realizar a prestação e depende de ação ou omissão do devedor. Tá? Então, assim, se ele faz ou se ele deixa de fazer, né, se foi firmado para que ele faça e ele não faz, ou se foi firmado para que ele não faça e ele faz, né, algo, né, nesse momento ele fica, a ele recai a obrigação de cumprir. E aí isso chama-se débito, no caso do direito alemão, o Schuld. Né? E aí, se ele não cumprir, nasce a responsabilidade, que é o Haftung. Né? O que é a responsabilidade? O que é esse Haftung? Né? É justamente a responsabilidade, ou seja, na qual se faculta ao credor atacar e executar o patrimônio do devedor a fim de obter pagamento devido, né, ou indenização pelos prejuízos causados em virtude do inadimplemento da obrigação originária na forma previamente estabelecida. Então, no momento que firma com B um negócio, uma relação obrigacional, e B não cumpre com aquela obrigação, né, para A, nasce o Schuld, que é o débito, né, ou seja, né,
consiste no direito de cobrar aquilo que foi acordado, que foi convencionado entre as partes, e para B nasce a responsabilidade, o haftung, que é justamente né, a obrigação de se cumprir utilizando-se do seu patrimônio, de fazer cumprir aquilo que foi determinado, ou seja, dar em troca, de alguma forma, ou o que foi acordado ou algo equivalente, ou seja, de forma que o seu patrimônio responda por não ter cumprido aquela obrigação, certo? Então, o débito é o Schuld, isso vem do direito alemão, e o Haftung é a responsabilidade, Haftung, tá? Então, a gente percebe que, só para sintetizar tudo isso, né, o Schuld, portanto, consiste o quê? Um dever legal imposto ao devedor de cumprir a obrigação, tá? Uma vez cumprida, ela se extingue. Se ele pagou, se ele deu aquilo que foi acordado, acabou ali, né? Não dando oportunidade, né, a que surja a responsabilidade, ou seja, o Haftung, tá? Porque se ele não cumprir, surge o Haftung, a responsabilidade, né? Que é justamente de que ele responda com o seu patrimônio por aquilo que foi acordado, ok? Então aqui a gente vai concluir esse primeiro vídeo, tá? E vai começar um outro para dar andamento na nossa aula. Abraço.